moçada, sejam muito bem-vindos. Prazer estar com vocês aqui hoje. Estou com o meu grande amigo Felipe Mainardes e hoje com um grande colega amigo, Iago. A gente vai estar falando um pouco sobre a história do Iago, ele vai estar compartilhando os principais desafios. E o Cautalk é isso aí, moçada. Cautalk é a vida como ela é, o dia a dia da fazenda, o dia a dia do técnico, do produtor. Prazer, vamos para cima. Seja muito bem-vindo, Iago. Satisfação ter você aqui, diretamente do Ceará. Isso aí. Para nos visitar, veio para cá para aprimorar ainda mais as técnicas. Exatamente. E aproveitou para passar aqui o primeiro vetorado que está aqui sentado conosco. Ele vai contar um pouquinho da tua história, um pouquinho de quem você é, um pouquinho do que você faz, do que você é apaixonado por fazer. Obrigado, pessoal. Instrutora aqui, parabenizando vocês primeiramente pelo convite, pela desenvoltura de tudo, do projeto, tanto do Vetor quanto do Cautalk. Sim. É uma coisa assim que tá fora de série, de bem feito, de caprichoso, de tudo. E assim, coisa que realmente a gente idealiza, né? E ver vocês, tanto no projeto e a gente que está participando, se não tem preço. E parabenizar também quem está por trás, o Roger, cara assim, fenomenal também, né? Cuida da gente aí, vamos dizer, né? É isso aí. E só tenho a agradecer vocês, né? Tanto pelo convite quanto por todas as oportunidades que foram criadas através do projeto, né? Do Vetor, e Caltrain, e tudo. Sim. Muito bom. Que vocês colocam a mão, estoura. A gente anda com gente boa, né? O Iago, pessoal, para quem não conhece, eu conheci durante o estágio. E assim, a gente recebe muito estagiário lá na fazenda. A gente, pela Caltrain, tem a oportunidade de estar com muita gente. Mas eu já falei isso várias vezes pro Iago e continuo falando aqui. É um cara muito fora da curva. É uma pessoa que tem sede, uma pessoa que quer sempre estar aprendendo, sempre atualizando. É uma pessoa humilde, né? Que consegue conectar com pessoas. Que você, por onde passa, eu tenho certeza, pelo menos eu vejo pela fazenda lá, o quanto o pessoal gosta, né? Gostava de você estar lá. E eu falei isso para ele, eu falei, olha, isso é um diferencial, cara, porque você é um cara que tem sede, você tem a parte técnica muito boa, tá sempre querendo aprender, se aperfeiçoar, sente a fazenda, a dificuldade da fazenda, não é alguém que vai só fazer o trabalho, mas é alguém que tá preocupado realmente com a fazenda e principalmente tá preocupado com quem tá lá no dia a dia da fazenda. Então, já te falei algumas vezes e tô reforçando. Eu admiro muito o trabalho. Vou aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta fácil pro Iago. Do que a gente é apaixonado, a gente já sabe. Vaca, fazenda, isso a gente já sabe. E se a gente tirasse isso de você? Tirasse a veterinária, a fazenda, o leite. Quem é o Iago? A gente já tinha conversado previamente um pouco sobre isso, né? Falei quanto é difícil tirar isso de mim, porque não é que seja tudo na vida, mas é grande parte, né? O Iago, ele é veterinário, primeiramente. Ele é filho, ele é irmão, né? Amigo. Então, mas muito do que eu tenho, digo assim, em rede de apoio, em amizade, por exemplo, né, em pessoas mais próximas que eu posso confiar, veio através da profissão, de alguma forma, né? E, assim, tenho muita amizade, conheço muita gente que a profissão me proporcionou. Mas, tirando a profissão, acredito que eu sou um filho muito querido, sou um amigo muito próximo e que gosta de ajudar as pessoas. Quem é meu amigo sabe, acho que eu nem preciso, é muito difícil falar de si próprio, né? Para com as outras pessoas. Mas sou um cara que gosto de cuidar de mim, no sentido de saúde, sabe? Gosto de exercício físico, gosto de academia, né? Gosto de ler, gosto de estar bem comigo mesmo no sentido de mente, né? Acho que isso é muito importante para mim. Mas, com certeza, o meu trabalho diz muito sobre mim. A gente estava conversando um pouquinho, né, antes, que eu gosto do meu trabalho e não é uma coisa difícil estar no meu trabalho. É difícil não estar. Sim. É difícil não estar perto das pessoas, é difícil não estar numa fazenda, é difícil não conversar de vaca. Eu, quando estou num lugar, eu saio por conta das pessoas que não falam de vaca. Mas quando eu estou nesse lugar, meu amigo... Quando é de vaca, é de vaca, moço. É de vaca. Eu tenho que procurar uma coisa para falar de vaca, tem que ter uma pessoa para falar de vaca. E
Quando não tem, eu fico meio, a gente chama lá no Ceará, morgadão, né? A gente fica paradão, não fala muito, etc. Mas tem que ter. Acho que a gente que está no trabalho, a gente vive isso, a gente respira realmente isso. Uhum. É tudo, vamos dizer. A gente dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, não tem muito como separar. Uhum. Eu falo, não é que vá prejudicar outras coisas na vida, Sim. não é excesso de trabalho pra gente, né? Acho que é a carga necessária que a gente precisa de trabalho. Sim. Né? Faz com amor. Faz com amor, diferente. né? É diferente, não cansa, como a gente, né, tava trocando uma ideia. Pelo contrário, energiza, né? Uhum. O trabalho, ele te dá mais energia, te dá mais saúde mental, no sentido de que você tem uma boa presença, as pessoas gostam de estar com você, sua energia não é pesada. Sim. Você chega, você fala com as pessoas, né? Você brinca, gosta de estar no ambiente, gosta de falar, gosta de ir, né? De perguntar como está fazendo, como está as pessoas, como é que está o filho do seu Rogério, enfim, tá entendendo? Então, muito bacana. É esse tipo de coisa que a gente gosta de fazer e que não cansa, pelo contrário, dá mais sede ainda de você realmente querer conhecer mais pessoas, conhecer mais fazendas. Que eu vim para o Paraná, né? Eu vim para o curso de transferência de embrião da Caltrain, através do Vetor, e vim com um dia de antecedência para poder realmente rodar. Fui estagiário hoje, realmente, do da fazenda. O Lucas aí, através de João Pedro, da Legado, né? A galera me recepcionou super bem, você tá doido, não tem o que falar, né? O pessoal se disponibilizou, Iago, dá certo, bora rodar com a gente. Nossa. E aí, rodei fazenda, fui estagiário hoje, né? Legal. Muito bom. Hoje eu fiquei só olhando Gente, realmente. é um eterno estagiário. E aí foi muito bom, conheci uma baita de uma fazenda. Muito bom. O aprendizado contínuo é muito importante, né? Exatamente. Tá sempre se aperfeiçoando, aprendendo mais. E esse amor pelas vacas, ele surgiu porque você nasceu dentro de propriedade e já tinha essa vivência? Ou foi algo que aconteceu? Conta para nós dessa paixão aí. Como que, complementando o Felipão, como que o Iago veio parar aqui hoje? O Iago pequenininho, como é que ele veio parar aqui? Qual foi a trajetória? É engraçado falar sobre isso porque realmente são os caminhos da vida, né? Acho que é Deus que coloca a mão e vai te direcionando. Eu acredito muito nisso, né? Sim. Não tem nada que eu faça, o que eu peça, que eu não peça primeiro, antes de tudo, o direcionamento de Deus, né? Então, antes mesmo de eu saber se é para mim, eu quero saber qual é o plano dele, né? Então, eu não quero o meu plano, eu quero o plano dele para mim. Então, eu peço o discernimento, peço para que ele abençoe e tenho vontade de fazer isso. Sim. Se for da vontade dele, que realize, né? Então, mas eu comecei a gostar da parte de animais logo quando eu sou paulista, né? Fui morar no Ceará por conta do falecimento do meu pai com 6 anos de idade. Minha mãe ficou viúva aos 29. Meu pai faleceu aos 32 de cirrose. E aí fui morar no interior do estado do Ceará, onde era a família do meu pai e a família da minha mãe também. Os dois eram de lá, mas foram tentar a vida em São Paulo. Eu sou paulista porque nasci em São Paulo, mas toda a raiz da família é no Ceará, no interior do estado. E aí a gente morei lá por 5 anos, tinha certa proximidade com animais, mais um pouco, né? Até então sonhava em ser médico. Aí, quando a gente mudou para Fortaleza, minha mãe conheceu meu padrasto, né? Casaram novamente. E aí ele tinha família no interior do estado também, mais próximo a Fortaleza, né? E aí tive mais contato, né? Mais com a parte de equinos, equídeos, né? Então comecei a gostar, comprei animal, né? Tinha cavalo, essas coisas, e todo final de semana eu ia pro interior. Fazia alguma prova ou mais Não, mandar? era só cavalgada. Só andava mesmo, cuidava, tratava do animal. Mas era só isso, basicamente. Aí eu comecei a tomar gosto, sabe? Assim, por pesquisar sobre animais, por estar próximo. E aí já entrava alguns outros animais de criação, assim, né? Para consumo mesmo. E aí comecei a pesquisar sobre isso e me apaixonei, né? Então eu entrei na faculdade gostando de cavalo. Sim. Né? Não gostava de vaca logo de cara. Mas quando eu entrei na faculdade, cavalo foi a coisa que eu menos estudei. Acho que eu fiz um curso ou 2 anos de cavalo, mas logo também fui na área da produção, né? Produção de animais, suinocultura muito forte, bovinocultura muito forte também. E aí passei a faculdade assim, a partir do 4º semestre, já comecei a estagiar em fazenda. Legal. E já fui procurando estágio, já fui procurando pessoas, né, para estar próximo, para saber quem é que era do meio e tal. Enfim, o network, né, durante a faculdade. Sim. E aí
estagiei até o final do semestre, mas ainda estava muito em dúvida. Eu tinha muita dúvida ainda sobre por onde trilhar, né? Uhum. Como eu falei, a parte da suinocultura ainda era muito forte em mim. Eu tinha criação de Bacana. suíno, e aí meio que me puxava um pouco. Mas aí eu via que ela sabe, a minha amiga, a Camila, ela me puxou para a parte de bovinocultura, né? Acho que não sei se ela lembra dessa conversa, também não sei se ela vai assistir isso aqui, mas ela foi uma pessoa que realmente me puxou e muito do que eu vivo hoje é por esse direcionamento, né? Ela, numa conversa que a gente estava no carro, ela falou, Iago, ela perguntando por onde eu ia trilhar, né? Sim. E aí eu falei, ela falou, né, você pretende trilhar por onde? Sei que você gosta de suíno, sei que você gosta de bovino. Aí eu falei, Camila, eu não sei, estou indeciso. Eu pretendo a suinocultura, porque tem pouco profissional, remunera muito bem, etc. Aí ela falou, Iago, você pode ir, a vida é sua, você faz o que você quiser. Mas a bovinocultura perde um grande profissional, se você for. Caramba. Ela falou. Fiquei emocionado. Visão dela. Eu fiquei emocionado. É uma pessoa que me deu muita oportunidade, sabe? Ainda me dá hoje em dia. A gente está trabalhando junto, né, pela empresa dela. Puxa, que bacana, bem legal. Eu fui estagiário e hoje em dia eu trabalho com ela. Sou basicamente sanitarista das fazendas que ela atende, sabe? Ela confia muito em mim, eu confio muito nela. A gente tem um sinergismo muito bom. É o que a gente vem falando sobre não trabalhar sozinho e trabalhar com pessoas também que façam sentido, né? Que façam Acredite. sentido, que tenham o mesmo pensamento que você, que compartilhem os valores, né? Propósito, né? Então, ela falou, nessa conversa no carro, ela disse, se você for, a bovinocultura perde um grande profissional. E aí, acho que depois daquilo, já virou a minha cabeça, virou a sabe? chave. E aí no meu estágio, eu ia colocar um mês na francana, mas era um mês na suinocultura e um mês na bovinocultura. Aí totalizava 2 meses. Porque eu ainda estava indeciso. Eu botei tudo para bovinocultura. Aí já fui logo para essa parte de bovinocultura e me arrependo um só instante. É a coisa que eu mais gosto de trabalhar, que eu mais gosto de fazer, de pensar, enfim. É uma coisa que é presente em mim, todo mundo sabe. Fica muito claro, você falando assim, a paixão que você tem. Eu acompanho você por bastante tempo ali na fazenda. E a gente vê que muitos profissionais, às vezes, passam a vida inteira para tentar chegar nesse momento de fazer algo que realmente dá prazer, que não é cansativo, não é penoso. Às vezes, não é nenhuma opção dela, às vezes uma coisa é família, alguma coisa que tinha que ser de um outro jeito, a pessoa às vezes fica procrastinando algo porque ela acredita que às vezes nem existe isso. Esse estado que você está feliz, eu gosto de fazer isso. Você enche a boca para falar. Isso é muito bacana. E ela entrar no teu caminho e falar aquilo, é o que você falou. Eu sempre peço direcionamento de Deus e tudo mais, né? E você vê como encaixou, você direcionou, e hoje vocês até trabalham junto. Então, é muito louco como as coisas vão acontecendo na vida. É como eu falo, né? É muita mão de Deus, a ação de Deus. Acredito, eu tenho isso muito forte, sabe, Luiz? E Felipe, Roger. As coisas acontecem como elas têm que acontecer. Eu falo isso, eu penso isso, então para mim é bem isso. As coisas acontecem como elas têm que acontecer, e se está acontecendo é porque Deus quis que fosse dessa forma. Então, se eu estou aqui hoje, Deus tinha um plano muito maior. E outra coisa, antes mesmo de entrar na faculdade, eu pensava, sabe, eu deitava um travesseiro, hoje sempre eu ainda continuo com esse pensamento, sabe? E com essa lembrança, na verdade. Eu deitava no travesseiro e eu pedia para ser médico veterinário, para trabalhar na área que eu gostava, que eu via as pessoas trabalhando, que eu tinha, vamos dizer assim, as minhas referências. E aí, hoje, tá aqui, vim fazer esse curso. Já tem uma história com o Luiz também, assim, de amizade, de conhecimento, né? Luiz foi o meu orientador de estágio, é meu professor da pós, ele é meu professor da pós-graduação, é meu mentor do vetor, né? E além de amigo, né? Então, é uma pessoa que tá com você. Então, assim, e sempre foi referência para mim. E é muito bom. E através dele conheci outras pessoas também, Filipão, que é uma pessoa que vai conectando, né, cara? Você tá doido, não tem condição. Então, é coisa assim que
sonhei em ser menor do que eu pensei que seria, entende? Sonhei, não sei se por modéstia, enfim, sei que eu pedia para ser veterinário e para trabalhar na área que eu gosto. E Deus me abençoou, acho que 100 vezes mais do que eu pedia. Então, eu sou extremamente grato hoje por isso, de poder estar aqui, uma oportunidade como essa. É muito bom. Assim, é um reconhecimento, sabe? Sou jovem, né? Tenho 26 anos, tenho 2 anos de formado. Uma oportunidade dessa é realmente para mim, é você colocar o joelho no chão e agradecer. Não tem outra coisa para fazer, Com certeza. sabe? Com certeza. Então, acho que é isso mesmo. Isso a gente vai estar conversando um pouquinho para frente, mas é a colheita do que você vem plantando, pode ter certeza. O resultado que você vem trazendo nas fazendas, a preocupação com as fazendas, as coisas Ele não sempre demonstra isso pra acontecendo. gente, né, Luiz? A gente conversa, a preocupação que ele tem em entregar o resultado, em fazer o resultado na propriedade, isso aí é um grande diferencial. Tem um diferencial, né, moçada? Uma coisa é você ser técnico e fazer a parte técnica, outra coisa é você ser técnico, fazer a parte técnica e se preocupar com a fazenda e olhar todos os outros setores que às vezes você não está, às vezes, nem sendo pago para aquilo, mas já está entregando muito mais. E o Iago, ele tem esse perfil. Ele se preocupa com o sistema. Isso faz total diferença. E é o profissional que as fazendas vêm buscando, né? Com comprometimento, né? Isso essa camisa. Isso é muito importante. Muito bom. Mas eu tenho uma curiosidade que eu gostaria de perguntar. O homem é curioso, você viu, né? Tem uma curiosidade mesmo. Com relação à atividade de pecuária leiteira no Ceará. Como é? O que você observa de diferente para a gente? Até para que a gente consiga, para quem está nos assistindo, consiga identificar como é a atividade lá. O que você já vivenciou aqui a atividade leiteira aqui também, né? A pecuária leiteira aqui também. O que você identifica de diferente? O que você levaria de conselho daqui para o produtor de lá e de lá para o produtor daqui? É algo que eu fico curioso. Falar sobre isso ainda é muito delicado, né? Tem muita controvérsia. Eu acredito em todo lugar. Sim. Aqui eu acho que por já ser mais cultural, mais estabilizado, talvez tenha pouca divergência. Mas lá no Ceará, para a gente tem algumas coisas que divergem muito de opinião, né? Mas, assim, a pecuária leiteira do Ceará é uma atividade de extrema importância e de, assim, muitas vezes não dão tanta atenção como deveria, entende? O produtor sofre muito ainda hoje por dificuldade de insumo, por dificuldade de tudo. Lá a gente tem dificuldade de tudo. O grão vem de fora, muitas vezes a própria silagem não é produzida na mesma região, tem que vir de fora. Apesar de hoje em dia já estar mudando, já tem regiões assim, fortes na produção de silagem, mas assim, para a gente é muito dificultoso, além do clima. O clima não é assim, não é o fator mais limitante, não, porque a gente já se acostumou, né? Vamos dizer assim. A gente sabe que vai ter seca. A gente sabe que em um momento do ano vai ter seca. E aí cabe a gente se preparar, né? Para que a gente passe por essa fase melhor. Mas eu tenho muita admiração pelos produtores do Ceará, pela vontade, sabe? A garra que o pessoal tem. Você chega na fazenda, o pessoal lhe recebe de bom grado. O pessoal é atencioso, o pessoal gosta de estar naquilo dali realmente, né? Por exemplo, a gente está passando por uma crise. Nenhum dos meus clientes está deixando a atividade, sabe? Eles estão mantendo, às vezes, alguns diminuem a quantidade de animal, mas estão fazendo de tudo para segurar. É um pessoal que, além de tudo, é guerreiro, né? Então, mais, né? o pessoal fala, tem um livro, né, que fala que tem uma frase muito conhecida, que o nordestino, além de tudo, ele é um forte, né? Então, realmente é isso. O produtor de leite, ele é muito forte. O produtor de leite cearense, ele tem muita garra. E eu estendo isso para os colaboradores, porque muitas vezes eles não são lembrados, né? Mas é um pessoal que tem uma garra, assim, de trabalho, sabe? Que dá gosto você ver trabalhar, né? Pessoal com muito comprometimento, muito amigo, pessoal que lhe dá muito amparo. Eu tenho um carinho muito especial pelo pessoal da região de Xeramurim, que produz muito leite, a bacia leiteira do Ceará, sabe? Tá tendo bastante propriedade lá, tenho muitos amigos lá. E, assim, a maior região produtora de leite, né? A bacia leiteira do Ceará é lá. Mas também tem outras regiões, né? Parte do litoral também tem muitos produtores. Mudam um pouco a característica de cada lugar, a particularidade, né? Um tem mais água, o outro é completamente seco parte do ano, né? Então é difícil um pouco
essa parte no estado. Mas o que eu acho que poderia ser levado daqui com relação ao o produtor de lá é mais a parte de profissionalismo mesmo do leite, né? De profissionalizar o leite e que, querendo ou não, o leite ainda aguenta, o que a gente sempre conversa, na verdade, o leite ainda aguenta muito desaforo, principalmente para a gente no Ceará. Aqui eu acho que talvez aguente bem menos, mas no Ceará o leite ainda aguenta muito desaforo, sabe? Muitas vezes um animal que uma recria que não é tão bem recriada, né? Uma novilha que demora para emprenhar, uma vaca que o pessoal relaxa na reprodução e às vezes o del dela aumenta muito, né? Enfim, são esse tipo de coisa mais técnica, mas que é desaforo e que vem aguentando. E que a partir do momento em que se for profissionalizado, pode assim, que nem eu estava até conversando com o Lucas hoje, tem um potencial enorme em muita coisa, em todos os campos que você imaginar tem potencial. Então, quando profissionalizar, o Paraná hoje está há 60 anos, vamos dizer assim, do Ceará, acredito. Por baixo, né? Por baixo tem uns 60 anos de avanço na frente do Ceará. E o que a gente poderia trazer de lá para cá, acho que aqui tem muito, mas o calor humano de proximidade dos funcionários, sabe, com quem chega, com os animais também, com a lida, sabe? Tem, que nem eu falo, eu sou assim, mas também tem gente que é assim comigo, de gostar do trabalho, sabe? Sentar para conversar e falar de um animal, falar de uma decisão, enfim. Então, acho que isso de viver realmente a parte do sistema, sabe? Então, um pessoal que é apaixonado e não deixa a atividade por pouca coisa, não, vamos dizer. Sim, são agarrados. Mas bom. Iago, e hoje como que é o teu modelo de trabalho, assim, hoje nas propriedades? Vamos pensar no cenário de uma propriedade que você tá abrindo. O que você gosta de olhar? Uma propriedade que foi chamada pela primeira vez e você começa um trabalho. Qual que é a tua visão, assim? Como você conduz? Hoje em dia, eu não chego numa propriedade com uma visão de veterinário, muitas vezes, sabe? Eu chego mais com a visão, tem uma vaca doente. É até assim, meio chato falar isso, mas eu não olho para a vaca doente. Eu olho mais como está o sistema, sabe? Sim. Primeira coisa que eu dou uma volta na fazenda, vejo se tem muita recria, se tem muita vaca seca, se as vacas secas estão seca vazia. Vejo quem é que assim está improdutivo e quem pode ser enxugado, sabe? É o que eu principalmente olho quando eu chego dentro de uma propriedade. E aí vejo parte de alimentação também. Aqueles animais, a quantidade de alimento que tem na fazenda, dá para eles pelo menos, né? E aí é mais a parte mesmo de um olhar gestão. Amplo. Então não é, um pouco me importa se tem, porque isso aí é uma coisa pontual. Se eu chego e trato uma vaca que está mancando, uma vaca que está com uma tristeza parasitária, é pontual, é aquele animal. Sim. Mas eu não resolvi nada na fazenda do cara, porque um animal não é o sistema. Então é mais assim, eu chego numa propriedade com um olhar amplo, né? Tento identificar quais os problemas, qual é a dor do dono, qual é a dor dos funcionários, entende? Porque não adianta eu trabalhar um independente do outro. Sim. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Você chega, você faz um primeiro diagnóstico, muitas vezes, e aí tenta em cima daquilo ir melhorando, conversando com as pessoas, conversando com o funcionário. Às vezes tem muita discrepância entre o que o dono pensa e o que o funcionário pensa, e se você já chega querendo mudar, aí vão ser 3 pontos: o ponto veterinário, o ponto dono e o ponto funcionário. Então, nem vai para frente um negócio desse? Não vai, né? Verdade. Então, eu tento... O que eu sempre falo, quem trabalha comigo muitas vezes é o funcionário. Quem me paga é o dono. Sim. Mas quem trabalha comigo e o meu resultado muitas vezes depende é o funcionário. Então, eu tento ao máximo adequar pro cara, pro funcionário. Perfeito. Pro colaborador. O dono, ele não vai fazer aquilo dali. Se tem 60 vacas pro cara colocar protocolo e inseminar, sozinho é difícil. Tá entendendo? Então, a reprodução vai dar boa? Não vai. Não. Então, é o que eu tento olhar muitas vezes, sabe? É uma visão um pouco mais... E outra coisa que eu gosto muito de fazer isso, porque eu já tive no lugar, não que eu já trabalhei fazendo, mas como eu já estagiei muito... Já rodou. Eu gostava de, sabe? Eu tirava folga de cara do bezerreiro, aí medicava bezerro, dava leite a bezerro, sabe? Fazia isso nas fazendas.
eu gostava de ver, eu gostava de estar na frente. Eu gostava de entrar na ordenha para tirar leite, colocar conjunto em vaca mesmo. Sim. E aí, por isso, hoje em dia, é mais fácil para mim de perceber por que o cara não faz, às vezes. Entende? É a empatia, né? Empatia. Se colocar no lugar, Exatamente. entender o lugar que ele está. É exatamente isso. Moçada, desculpa interromper, mas é só para, porque senão a gente vai tomando outro rumo, mas isso que o Iago falou, isso é ouro, porque é uma baita dica para quem está iniciando um trabalho numa fazenda, que muitas vezes você chega, você quer, vou dar duas coisas que você falou muito legal, assim. Primeira, eu não fico olhando o pontual daquela vaca que está deslocada, e a visão que a gente tem na faculdade. A gente, como médico veterinário, eu falo por mim, a gente aprende a resolver o problema clínico daquela vaca. E não olhar um sistema e entender que por causa de um manejo alimentar está deslocando 3, 4 vacas por semana. A gente muitas vezes aprende a operar a vaca muito bem, tecnicamente, mas não entender o que está impactando no sistema. Então essa visão holística tua de consultor, isso faz total diferença, com certeza. E outra... Você vai atuar num setor específico, por exemplo, eu vou ser o consultor na parte de reprodução, mas eu ter esse olhar para dentro da propriedade. E outro também que faz total diferença você falou, é o produtor, são os colaboradores e é o técnico, o consultor. Você muitas vezes é o meio de campo, você que faz essa comunicação. E aí você falou e o Felipe complementou, né? A empatia. Como você já se colocou lá no lugar, você sabe muitas vezes por que é difícil dar um colostro nas primeiras 2 horas, quando o cara tem que fazer ordenha, tem que fazer trato, e aí nasce um bezerro, não tem tempo hábil. Essa empatia que você colocou, isso faz total diferença. E para quem está do lado da fazenda, começa a enxergar o Iago como alguém que está ali para ajudar, alguém que está ali para somar. Não alguém que está chegando só na fazenda para ficar apontando o erro, porque é muito fácil chegar numa fazenda e falar, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Mas você chegar e ter essa empatia e entender o processo, cara, isso faz total diferença. Parabéns por tua visão e abordagem. Porque para quem está na fazenda, começa a enxergar você como realmente um parceiro estratégico. E o produtor começa a ver as coisas acontecendo e ele fala, caramba, como é que tá alinhando tudo? Porque você começa a entender quais são as dificuldades, o que precisa de ferramenta, o que precisa organizar na rotina. E aí, o que você falou, todo o trabalho começa a fluir. A reprodução começa a fluir, o leite começa a estabilizar, é mágico, mas não é mágico, é processo, é olhar. Muito bom, Iago. Obrigado. E a comunicação com cada uma das partes, né? Que cada um tem um intuito no que faz, né? Então a comunicação que eu vou ter com o produtor é diferente da comunicação que eu vou ter aqui. Cada um tem um objetivo, né? A gente discutiu esses dias sobre isso. Né? Bem legal. Exatamente. Demais. Iagão, e assim, tem algo que é muito valioso, que é a nossa história, os nossos erros, os nossos acertos. E tem uma moçada que está assistindo a gente agora. Eu gostaria que você compartilhasse, assim, para quem está começando, o que você acredita que é interessante essa pessoa, ela está olhando, ela está direcionando, ela está estudando. Você já falou que você é um cara que está sempre gostando de se atualizar, tem sede. Mas é bacana, assim, ter um cara que é referência, um cara que tem resultado, que a gente sabe que tem resultado, a gente acompanha você. Quais dicas você daria para quem está saindo da faculdade? Ou vamos pegar, quem está saindo para estágio? Entendi. Eu tenho uma história, assim, boa com relação a isso, Luiz, porque eu sempre fui um cara que eu gostei de fazer, né? Se eu não soubesse, eu perguntava. Sim, né? Eu sei, você perguntou bastante. Exatamente. Então, se eu não sabia, eu perguntava. Justamente para evitar o erro, né? E assim, mesmo que houvesse o erro, que fosse o mínimo. Mas errar é humano. Sim. Né? Sim. Não tem como você fazer nada que você for fazer sem errar. E o erro você cresce muito nele. Sim. Né? Através de vida mesmo, da vida, a pessoa sabe que você cresce muito no erro. Você muda no erro. Né? Então, o que eu sempre prezei é por não ser aventureiro. Né? De eu me propor a fazer uma coisa que eu não tinha menor capacidade de fazer. Sim. Seja cirurgia, seja qualquer coisa. Uma decisão técnica, uma reprodução, qualquer coisa. Uma gestão, sabe? Eu sempre pedi ajuda às pessoas. Não tenho medo, não tenho vergonha de pedir ajuda a ninguém, nem me acho detentor de conhecimento de nada, sabe? Eu só acho que enfim, por A mais B, a pessoa vai adquirindo experiência e autonomia, e aí vai fazendo. Mas
pro pessoal que está na faculdade, roda muito estagiário comigo, sabe? Roda muito estagiário comigo, já. E aí, tem para falar pro pessoal que, às vezes, se coloca um pouco mais para tentar fazer. Eu não sei aplicar uma injeção, mas você pode me ensinar como é que aplica? Eu nunca apliquei, mas é legal que você me ensina aqui, eu já aprendo da próxima vez. Eu não sei meter a mão numa vaca, para uma vaca. Você pode me ensinar como é que faz? Você deixa a última vaca para que eu possa palpar e você me acompanha? Você diz? Eu nunca fiz uma planilha. Você pode mostrar aqui como é? Eu sento até hoje com a Camila, minha amiga. Legal. Camila, pode mostrar isso aí? Esse atalho eu não sei, esse negócio aí que você vê eu não sei. Pode mostrar como é que faz? Porque eu não sou bom nisso aí. Aí ela sempre me mostra. Então é você ter o interesse, ter a humildade de perguntar. Hoje em dia eu vejo que as pessoas assim, eu falo muito por estagiário, como roda muita gente comigo, eu vejo o interesse de muitas pessoas às vezes. Você sentar aqui para mexer no computador, a pessoa não está do seu lado para acompanhar o que, é que você está fazendo, não perguntar, né? Você toma uma decisão no animal ou na fazenda, a pessoa fica do seu lado, parece que ela é uma planta. Não pergunta por quê. Não pergunta. Muito interessado, né? Por que você tomou essa decisão? Por que você faz isso? Por que quem está fazendo você fez diferente? Às vezes acompanha mais. Então, é o porquê. É perguntar, realmente. E aí isso vai te deixando assim... Você vai ganhando conhecimento. Com certeza. Né? Se você só for vendo as coisas e não souber o que está por trás, você nunca vai desenvolver, né? Cara, então, e esse padrão é o padrão que a gente pega nos estagiários, que eles são meio mais fora da curva, assim, sabe? Eles são questionadores e perguntam. E querem estar junto ali, sabe? Então eu sempre falo, eu tô rodando a fazenda. Eu tô rodando, tem 3, 4 estagiários dentro da fazenda. Cara, se você não parar e não me perguntar, muitas vezes tá naquela rotina. Então se a pessoa não tem esse assim, ser curioso, se saber o porquê, quando a pessoa para e pergunta, você, então deixa eu parar, deixa eu explicar, porque pra gente acaba sendo meio normal a rotina. Esse conselho que se dá é muito importante. E assim, todo mundo que tá sendo para fazer estágio, perguntem. Porque você demonstra interesse. E aí a gente para, esse dia alguém me perguntou de qualidade do leite lá, alguma coisa sobre tratamento. Falei, poxa, vamos sentar depois no escritório, eu abro lá, a gente faz uma árvore decisória inteira de tratamento, quando trato, quando não trato, como a gente faz aqui. Foi exatamente o que você fez comigo. Você sentou, o Luiz, ele sentou com a gente, ele literalmente foi desenhando as decisões que ele tomava de machiste na fazenda. E aí, acho que eu tenho isso anotado até hoje, as fotos. Caramba! Eu tenho, ele foi sentando, mas é porque a gente antes disso a gente perturbou ele uns 3 dias, sabe? Pra Isso. Ele falar. Mas a gente perturbava mesmo. O Luiz vai falar, não? Ele acelerava, velho. O negócio fala, não, vou ter uma reunião, depois eu falo, não, vou falar com o Maurício. Até que um dia a gente cobrou e falou, não, na hora do café da tarde, a gente senta e já faz. Fecharam ele no refeitório e falou, só sai daqui na hora que entregar. Aí foi o que aconteceu realmente. Então, é porque a gente estava atrás de saber, né? E aí, às vezes, é muito... Não sei se cai no automático, os estagiários... Não sei, realmente eu não sei. Porque, vamos dizer assim, eu não sou um velho, né? Mas no meu tempo não era assim, né? Hoje, por exemplo, eu fui rodar uma fazenda. O pessoal pensa que você não roda fazenda, você não vai perguntando as coisas. Já chega aquele negócio. Hoje eu já estava andando na fazenda e eu vi as vacas com uma fitinha no rabo, sabe? Aí tinha umas fitinhas de cor diferente. Eu pensei, não pode ser a mesma coisa, tá de cor diferente. Aí eu perguntei pro seu Marcelo do manejo. Seu Marcelo, o que é essa fitinha aí de cor diferente? Não, é que a gente tá rodando 3 protocolos diferentes de ATF aí. Tá fazendo tem um de embrião e etc, tem um de ATF, tem um de pré-sync, tá entendendo? Então, aí ele falou, então cada um tá marcado com a cor, que é pra gente saber qual é o que tá rodando. Protocolos diferentes. Exatamente. Diferentes. E outra coisa, às vezes o pessoal vê um negócio desse, não, é porque tá assim mesmo. Aí passa. É pra enfeitar a vaca. Porque a vaca tá bonitinha, é carnaval. E é algo que você se você não tivesse perguntado, você não tava falando aqui. Exatamente. Como você já perguntou, você já trouxe aqui. Tem muita gente que vai escutar e falar, caramba, olha que insight legal. Eu trabalhar com protocolos e com cor diferente em fita. Em vez de ficar colocando, muitas vezes, um bastão, que a gente sabe que apaga, trabalhar com uma fita isolante no rabo. Ali. Exatamente. É uma coisa que eu já vi e já posso colocar na fazenda, por exemplo, às vezes, né? Você tá rodando no pré-5, bota uma fitinha nessa vaca aqui, que às vezes você não tira o implante errado, você não aplica o hormônio errado, entendeu? E olha que legal, isso também acho que é uma coisa assim muito bacana de alguns profissionais, você acabou de fazer isso, natural. Aprende e ensina. E isso fixa tanto na cabeça da gente. Eu gosto também quando eu aprendo, quando se ensina, você consegue fixar muito melhor.
Você acabou de passar uma dica. É. Você aprendeu, você poderia guardar para você, não. É. Aprende sim, aprende A sim. gente nem percebe o que acontece. Porque legal, é né? natural, é natural. Se torna um hábito. Um hábito. Muito bom. Isso aí. Posso fazer uma pergunta? Pá, Todas. Então, uma das coisas que a gente fala bastante sobre o futuro da atividade leiteira, mas a gente vem comentando bastante esses dias, eu e o Luiz, que alguns produtores ficam olhando única e exclusivamente para o preço. Sim. Só que o mercado é algo que a gente não consegue controlar, né? Mas a gente tem diversos fatores que a gente controla dentro de uma propriedade de leite. Seja de manejo, seja de decisões e assim por diante. E frente a essa tua visão para a tua região, pensando lá no Ceará, o que vai separar quem vai continuar prosperando no leite e quem que vai ficar no caminho nos próximos anos à frente à região lá? O que você observa e você vê, se eu pudesse dar uma dica para esse pessoal, o que seria, Iago? Essa dica que eu vou passar, eu ouvi ela de um produtor também. É o dono da Fazenda Cobiça em Minas, é o Marcelo Branquinho. A gente foi num evento, lá, eu estava no Ceará, na verdade, esse evento, ele foi para apresentar os números da fazenda. E aí ele falou, toda decisão que eu vou tomar da minha fazenda, eu vejo que ela vai me retornar em leite. Eu não compro um produto, um trator novo, qualquer coisa nova, não vou fazer um barracão novo, pensando que é bonito, é isso e aquilo outro. Não, eu tô querendo saber o que é que ela me dá em leite dentro do meu tanque. E aí eu acho que é isso, é o profissionalismo. E para mim isso é profissionalismo. É realmente, ele está sendo empresário. O que é que eu estou investindo, mas o que é que isso vai me retornar? Né? Então eu não coloco X manejo ou X medicamento ou qualquer coisa nova na fazenda que ela não vai me retornar em leite, porque é bonito, porque todo mundo está usando, e X e Y Sim. E outros assuntos. Então, essa visão dele realmente é importante. Sim. Toda decisão, acho que deveria ser tomada em cima disso. Eu vou trocar o leite o leite das minhas bezerras por sucedâneo. Vai me retornar o quê em leite? Ou então, eu vou começar a usar tal manejo em novilhas. Vai me retornar o quê em leite? Então, eu acho assim, pelo menos na minha região, tem muita coisa que ainda quer ser mexida, que acredito eu que é o pessoal querendo inventar a roda, sabe? Às vezes é uma coisa básica que o pessoal quer mexer, quer enfeitar, que não dá certo. Sim. O simples, realmente, ele funciona muito. Acredito que as coisas assim... Eu também sou muito simplista nos meus manejos, justamente por entender que o simples, ele funciona Sim. muito. Entende? Então, eu pouco mexo no manejo dos meus produtores quando eu vejo que tá dando certo. Que o cara tá tirando o leite bem, quando eu avalio o retorno sobre o custo alimentar, muitas vezes, né, essas coisas assim, mais técnica, né, eu avalio isso daí. Então, o cara tá bem, a bezerra dele tá bem, ele precisa comprar um balde pra bezerra dele? Eu não penso assim, um bico, sabe? Um bico pra bezerra beber, faz goteira esofágica. A bezerra dele tá bem, não dá pneumonia, não dá diarreia. Ele desbama a bezerra dele com 80 dias, tá com 120 quilos, eu vou mexer nisso pra quê? O cara vai gastar dinheiro, enfim. Então, é esse tipo de coisa que eu penso. Eu não mexo no que tá dando certo, no que é básico, e não tento, assim, de forma dificultar nada disso, né? Inventar a roda. Isso é bem legal, Iago, e vale a pena a gente, né, falar um pouquinho sobre esse ponto que você comentou. O número, ele mostra o que está sendo feito. Muitas vezes a gente vê, mas tal pessoa faz assim, tal outro produtor faz assim. Mas, cara, olha o número da sua fazenda. O que você estava falando, né? Poxa, bezerra desmamando com 110, 120 quilos. Por que você vai mexer? Não, mas o consenso é que tem que usar dessa forma. Mas e o número? Eu conheço muita fazenda que usa da forma que o consenso manda, mas o GPD tá 600 gramas por dia. E aí entra no que você falou, o arroz com feijão bem feito. É o Pareto. Todo dia com constância. 80% do resultado vem com 20% de esforço bem canalizado. Isso faz total diferença. E trazer essa visão para os técnicos, para os produtores, para os colaboradores, que arroz com feijão bem feito todo dia, constância, é o que vai trazer o resultado a longo prazo. E não ficar sempre mudando, tendo tecnologia aqui, ali. Você não tem, às vezes, o basicão. Você quer mexer na dieta, colocar 1000 ingredientes, aí você vai ver lá, a dieta tá longe das vacas. As vacas não estão comendo. O que acontece muito para mim, Luiz, como eu rodo muito propriedade, pessoal, qual é o protocolo que empreende mais? Isso é clássica.
qual é o protocolo que emprenha mais de ATF? Aí eu já mando a mensagem. Qualquer protocolo que tu fizer, provavelmente vai dar o mesmo resultado. Mas anda no coxo das tuas vacas, vê se elas não estão passando fome. E eu sou assim, sabe? Eu falo, do jeito que eu tô falando assim, eu falo pro cara. Não é medicação que tu vai aplicar, não é uma seringa que tu vai dar de ADE nela, que ela vai emprenhar, não, a tua vaca. Enche a boca dela, deixa a vaca bonita, emprenha a vaca, deixa ela sadia. Vaca, ela emprenha quando ela tá sadia. Então, basicamente é isso. Faz o animal ir lá e te falar o que ele tá precisando. Se ele tá magro, tá com a barriga seca, é fome que ele tá. Então, tu não pode fazer outra coisa. Tu vai cuidar do animal, tu vai encher a barriga do animal. É básico, cara. E o básico tem que ser falado, porque o óbvio ele precisa ser dito, né? O que eu mais escuto na Caltrain é isso daí. Qual que é a melhor prostaglandina? Qual que é a melhor GNRH? O pessoal procura. Gente, é manejo. A gente sabe que existem 4, 5 protocolos aí. O que você colocar, encaixar na tua rotina, top. Exatamente. Você não precisa ficar entrando na discussão de qual é a melhor prostaglandina, qual é o melhor momento. Já tem trabalho mostrando que todos ali vão funcionar. Agora, como que tá o coxo? Como que tá a comida? Como que tá o manejo? Como que tá o estresse? Calendário vacinal. Vacina, o que eu tô olhando, né, pra propriedade? Eu tô olhando todo, eu tô olhando... o meu resultado da reprodução tá ruim, mas... tô olhando só a reprodução. Quando começa assim, eu já pergunto, o que foi que aconteceu? Houve mudança de manejo esses dias? Não, a vaca tava comendo silagem de sorgo, agora mudou pra silagem de milho. Entendi. Então, já... Não acabou, passou 2 dias sem concentrado, aí tava só na silagem. Então, assim, é esse tipo de coisa que impacta diretamente. Isso. E o pessoal vai procurar o fio, o cabelo da pulga lá pra encucar, né? Acredito que nem é por aí não, o caminho não. Não, a gente tem um exemplo bem legal agora, recente nosso. Nossa concepção vinha muito boa lá na fazenda. E aí esquentou, o cross não tá bem ajustado ainda. E a gente tá usando os colares da Calmed lá, então se mede o fegação. Sim. Fegação é diferente do estresse térmico de THI, porque fegação é a vaca ofegando. Sim. E aí a gente começou a perceber que a concepção começou a cair. Então a concepção caiu lá de 42 para 34. Só que quando você abria aquele número, o lote 6, que é o nosso lote que está do lado das placas, a concepção era 50 e pouco. Os lotes que estavam longe das placas, tava tipo 20 e pouquinho. Entendi. E assim, mesmo inseminador, os meninos lá, que são os meninos fera, tudo. Aí se olhar o fegação, esse grupo que estava do lado das placas, tava tendo correlação. O fegação 0. As vacas estavam de boa. O grupo que estava longe das placas, 38% do dia estavam ofegando. A mesma comida, tudo igual. Só que aí você consegue medir. E aí pronto, não adianta, não é protocolo, não é sêmen, não é inseminador, é o estresse térmico. É maior, né? Às vezes você vai no pelinho da pulga, mas aí quando você olha pro geral, às vezes está deixando a desejar. Não que seja assim, não é uma decisão minha, mas são fatores e fatores, né? Então eu acredito que quando você olha, você tem uma visão maior, você consegue resolver muito melhor, com mais acurácia o problema. Eu penso dessa forma, né? Esse dia também uns lotes começaram a baixar mais. Manejo de canzil, cara. As vacas travadas por bastante tempo. Tipo, se soltou vaca, as vacas vai tudo deitar correndo, pode saber que você demorou. Você vai, tipo, as vacas saiu, travou, vão comer, você vai fazer, sei lá, o protocolo. Se você soltar o canzil e ficar lá 60%, 70% das vacas comendo, é sinal que elas estão no padrão. Agora, estava acontecendo o quê? Daí estava demorando um pouco mais, soltava, tudo as vacas iam deitar. As vacas estavam cansadas já, podia estar ruminando, podia estar... Aí o caiota cai a produção. Então, é uns detalhezinhos de manejo. Não estamos falando nem de investimento. Você não mudou nada. Você mudou o quê? Fechar ela, soltar ela um pouquinho antes. Né? Agilizar. Não custou R$1, assim. Não, nada, Então, essas coisas que eu olho. Legal. Muito bom, Iago. Muito bom. A gente recebeu uma pergunta aqui no nosso grupo interno ali do Vetor. Foi? O João Ricardo, ele é de Minas Gerais, ele entrou agora recentemente no grupo. Legal. E ele está se formando ainda. E ele falou, quero começar já num formato diferenciado. E ele falou, vou mandar uma. Pergunta para ele aí, se ele encontrasse alguém que está se formando agora, querendo ingressar no mercado de trabalho com consultorias, qual seria uma dica que ele considera ouro para poder começar com excelência? Foi o que aconteceu muito comigo, sabe? Um abraço aí pro João Ricardo, entrou agora, eu acompanho sempre, né, o pessoal. E aí, vi que ele foi que entrou, um abraço aí, tamo junto aí, que precisar, a gente tá aqui à disposição.
Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu sempre quis a consultoria, mas logo de cara, não foi o que aconteceu para mim, sabe? O que eu deixo para quem roda comigo, para ele estar perguntando, para as pessoas. Não fecha a mente. Eu quero consultoria, eu só vou trabalhar com consultoria. Sim. Eu acho que não é bem por aí. Você precisa ser um pouco flexível, principalmente no seu início de carreira, sabe? Para mim, a oportunidade que veio era uma oportunidade gigante, assim, ao meu ver. Eu ia trabalhar na fazenda, assim, em uma das maiores fazendas do estado. Eu ia gerenciar a propriedade. A maior fazenda a fazenda do maior laticínio do estado. Colei grau na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu estava trabalhando nela. Eu estava gerenciando 450 vacas, 2 barracões de composto barro, e estava uma equipe de 23 pessoas. Foi uma merda. Por quê? Eu não tinha experiência para gerenciar uma fazenda desse tamanho. Foi uma droga, assim, para mim, sabe? Só que me gerou muito conhecimento, porque eu errava todo dia. Todo dia era erro. Então, assim, eu ficava frustrado, mas não adiantava. Assim, ficava atolado de serviço, me prejudicou, assim, de mental e tudo. Só que eu disso eu não reclamo também, porque me ensinou muita coisa também. Com certeza. E aí, mas eu não fechei minha mente, né? Não, eu só quero consultoria, eu não vou trabalhar nisso aqui. Sim. Então me deu muito conhecimento, Bagagem, pessoas, né? Bagagem, né? Então, o que eu deixo muito pro pessoal é isso. Se aparecer uma oportunidade para você, se for interessante, vá. Entende? Vá. Não é porque eu quero uma coisa que eu só quero aquela coisa e o que mais aparecer eu não vou aceitar. Sim. Se for interessante. Outra coisa que eu falo, não olhe tanto para salário. Olhe para o ambiente de trabalho. Bacana. Se for saudável, permaneça. É muito bom que você esteja. Se não for, saia. Isso é bom, hein? Entende? Se não for, não tenha medo de sair, porque vai aparecer outra coisa. Então, aconteceu muito comigo, sabe? Ambiente de trabalho, assim, insalubre realmente, sabe? De coisa difícil mesmo de passar. E aí, pelejei um tempo, que eu não sou desistir tão fácil assim. Falei, mas, cara, aqui não é pra mim, não. Não tá dando. Tudo que eu coloco energia não vai pra frente. Sim. Aí eu peguei isso aí, saí, pedi pra sair. Quando fui sair na segunda-feira, quarta-feira eu já tava trabalhando de novo. Como veterinário de uma fazenda, sabe? Aí passei um tempo trabalhando, né, como veterinário da fazenda, fazia tudo de manejo, assim. E aí, eu acho que é isso mesmo. De você... E eu tinha medo, sabe? Eu lembro que eu ficava conversando com as pessoas mais próximas e tudo. Falei, será que eu vou arrumar outra coisa? Se eu sair daqui, será que vai dar certo? Eu tenho medo de ficar desempregado. Fica receoso, né? Não tem jeito. Tenho medo de ficar desempregado e aí não sei. Mas, como eu estou falando, a primeira oportunidade foi assim, colei grau na sexta, segunda eu já estava trabalhando, saí na segunda, quarta-feira eu já estava trabalhando de novo. Então, acho que as coisas são assim. Você não deve se sujeitar, você não deve, assim, entregar sua saúde física e mental no lugar que não lhe cabe. No lugar que você não tem perspectiva, que você não vai para frente, que você tenta implementar alguma coisa e não vai. Eu acho que é isso aí que muitas vezes o recém-formado se sujeita. Sim. E aí que forma caráter, engrossa o couro, mas não é bom, sabe? Eu acredito que dificuldade todo mundo vai e tem que passar. Na minha opinião, é isso. Sim. Né? Porque realmente dificuldade forma caráter. E se você tem tudo na mão, dificilmente você vai valorizar o que tem. Eu penso assim, né? Pode parecer um pouco sistemático, mas eu acho que é dessa forma. Se você não valoriza as pequenas coisas, quando você está com as oportunidades maiores na mão, você não vai valorizar também. Não. Então, acho que é isso. Então, não tem tanto segredo na minha visão. Mas mesmo isso de não se sujeitar a certas oportunidades, né? Certos comportamentos. E o pessoal tende a judiar. Sim. Excelentes conselhos, Iago. Iagão, mudando um pouquinho o assunto, você vem agora para fazer o curso de transferência de embrião. Isso. Já é um técnico acima da média na reprodução. Qual que é a perspectiva agora para frente, você fazendo o curso, no cenário do embrião na tua região? Como que você está vendo isso, os produtores? E como você vê a técnica? Quanto que isso pode contribuir? Assim, eu vim através de produtores, por incentivo, sabe? O pessoal me procurava já para saber se eu passava. E eu falava, não. E aí eu ficava aquele negócio. Eu não faço, mas eu posso fazer. Eu não faço ainda. Né? Eu não falava para eles.
Eu não faço ainda, mas eu posso fazer. Se estão me procurando é porque tem interesse que realize. Uhum. E aí eu já vinha atrás, mesmo antes do curso, a gente já tinha tido a reunião, né, do Vetor, e aí eu tinha falado, Luizão, vou aí para tu me ensinar a passar embrião. Aí foi quando o Luizão falou que ia ter Só um vem, curso. moço. Aí casou, né? Show de bola. Mas, assim, a perspectiva para o meu estado é muito boa porque está começando agora. Então tem muito a evoluir ainda, entende? Tem muita coisa ainda que pode ser feita, né? Sim. Então, eu pretendo trabalhar nisso daí, tentando levar eficiência genética para o produtor, né? Serviço já que meus clientes, meus produtores conhecem, Uhum. é o compromisso, é a preocupação, etc, etc, etc. E acho que eles tendem muito a ganhar, né? Sim. Tanto com a técnica, quanto o Estado também ganha muito, Sim. né? Aumenta a produção, etc. Genética. Velocidade, né? Velocidade, né? Lá a gente, que nem eu estava até conversando com o Lucas também, lá a gente tem tanto problema de terra. A terra ainda lá é grande, extensa, né? Tem muita terra, mas o nosso problema é a eficiência mesmo. Os animais, é muito animal para produzir pouco, entende? Então, não é tão eficiente, a média não é tão boa, mas tende a melhorar. É com ressalvas, né? Tem fazenda com média de 42 por ano. Bom demais. Mas, assim, ainda é a minoria, né? Ainda é o tópico, assim. A transferência pode ser uma boa ferramenta para conseguir avançar nisso. Acredito que sim, muito, sabe? O que eu tenho acompanhado, lá a gente usa muito embrião pro leite, né? Meio sangue 3/4. É holandês. Talvez tenha alguma fazenda que transfira, mas é fazenda que já tem, assim, tudo consolidado, fechado, os animais, né? Uma requeria boa também. Mas a gente usa ainda o meio sangue e o 3/4, que é o gado ainda que aguenta mais o batidão, né? Sim. Então, a gente está usando muito, está crescendo muito a técnica, sabe? Tem uns programas de melhoramento genético, tem algumas empresas que já trabalham com isso. E aí, acho que eu venho para somar, né? Isso daí. Tem muito produtor ainda que eu atendo que muitas vezes não consegue com um profissional, depende, tem muito tempo, pouca agenda, o profissional. E aí a gente está tentando melhorar o produtor também, né? Bacana. Acredito que pode ser legal. E disseminar o embrião, né? Ver se a gente consegue fazer parceria com alguma fazenda para produção e passar para os produtores que querem aquele tipo, né? Como a gente conhece muita gente, né? Tem gente que tem a genética e tem gente que quer ter a genética. E eles não se conhecem. E a gente está no meio disso. Para conectá-los, né? Exatamente. O cara, você quer embrião de BCG 3/4? Tem aquela fazenda ali que ele produz. Se você quiser, a gente atende lá, a gente fala com ele e aí já passa aí para você. Entende? Então, acho que é isso daí que a gente está querendo fazer. Você acaba fazendo esse trabalho de ponte mesmo, né? Esse meio campo aí, né? Esse mercado está crescendo bastante. Eu acredito que os próximos 5 anos aí vai ser um boom. A gente tá igual na inseminação artificial há 20 anos atrás, assim. É o embrião que daqui 20 anos vai estar falando só de embrião. Vai ser uma doideira. Também penso isso, Luiz. É forte. Bacana. Muito bom, Iagão. O João Ricardo tinha mandado mais uma pergunta que eu vou aproveitar para fazer. Ele perguntou com relação a manejos discrepantes conforme as regiões, né? Ele falou, exemplo, aqui em Minas, tenho vontade de adequar diversos manejos que conheci no Paraná, porém alguns produtores relutam em aceitar e acreditar que seria melhor. Eu queria saber se ele também sente isso no Ceará, já passou por algo parecido e como que você trata isso, como que você lida com isso. Já passei por isso também, João Ricardo, como eu falei, eu fiz meu estágio obrigatório no Paraná. Aí quando eu saio do Paraná e vou para o Ceará para começar a trabalhar, meu amigo, é uma discrepância que não tem tamanho, não. É diferente, o negócio é puxado. E aí, você vai ter que conhecer a realidade da fazenda. Acho que esse é o ponto mais importante que a pessoa tem que saber, principalmente. Nem tanto recém-formado, acho que tem profissionais na informática que às vezes não consegue adequar. Então, eu acho assim, o manejo da fazenda é que vai dizer se cabe ou não. Então, se dá para mudar ou não. Tem manejo que faz aqui no Paraná que talvez nunca vai ser feito no Ceará. Talvez nunca vai ser feito em Minas. Tem manejo em Minas que talvez eles façam que não é feito aqui no Paraná. Verdade. Entende? Então, acho que isso varia muito. E você tem que... Não é porque... o Paraná realmente é a região é a região referência do Brasil. É como se o que o Paraná é para o resto... Essa região aqui dos Campos Gerais
para o Brasil, é como se os Estados Unidos fosse assim para o mundo. Porque os Estados Tem Unidos, que dar uma olhada Canadá, lá sempre. né? A gente dá uma olhada lá o que eles estão fazendo, traz para cá, né? Uhum. E o Paraná, essa região aqui dos Campos Gerais, é como se fosse isso, né? Como se fosse a referência, é o modelo, a vitrine do Brasil. Uhum. Então acho que tem muita coisa aqui que realmente é muito bom. Você vê que assim, cara, que manejo legal que, mas lá pra gente não cabe, entende? Uhum. Não vai às vezes. O que eu vejo o Luiz, um exemplo prático, que eu vejo o Luiz às vezes falando muito sobre BST. Uhum. Ele recomenda muito a utilização de BST. E aí eu já sei que para mim, por exemplo, o BST tem os casos que dá certo, sabe? Uhum. Por quê? Porque a gente não tem conforto. E se a Sim. gente coloca, a gente literalmente mata a vaca às vezes se a gente der BST. Sim. Puxa tanto da vaca que não vai para, entende? Então, por exemplo, eu não recomendo BST imprimir, a não ser que o cara tenha conforto, que o cara tenha dieta, manejo. Depende do sistema, né, do manejo. Então, generalizar, né? É o que a gente, o que ele deve observar, sabe? Isso aí é a experiência, acho que vai indicar para ele. Ele vai saber o que acho que tem até uma frase no House que você leva 3 horas para aprender uma cirurgia, 3 dias para fazer, enfim, um dia, alguma coisa assim. E 10 anos para você saber quando não vai fazer. Então é quando a experiência é que você vai saber o que você pode recomendar. E outra coisa, vai variar de fazenda para fazenda. Nenhuma fazenda é igual. O que cabe numa fazenda, às vezes, uma de porteira de frente para a outra, elas não são iguais. Extremamente diferentes. Então, é só a experiência mesmo que ele vai saber como discernir, né? E isso não é nem por região, porque às vezes a gente está aqui, mas na mesma região tem um manejo que de uma fazenda não encaixa na outra fazenda. É por perfil, é por colaborador, então o que você falou é muito importante. É por visão do produtor. Visão do produtor. É ter essa sensibilidade de entender aquela fazenda como um organismo vivo e único. Que não tem uma outra igual que vai replicar igual. Pode ser, às vezes, o mesmo grupo. Você vai numa fazenda, um jeito, outra fazenda é outro jeito. Às vezes, no mesmo grupo isso acontece. Exatamente. Então, o mais importante que eu acredito que o Iago trouxe aqui é ter essa sensibilidade e entender. Entender, eu gosto de olhar a fazenda como se fosse um organismo vivo, assim. Tipo, as célulazinhas vão tudo rodando, tudo vai acontecendo, né? Entender aquilo ali, opa, isso aqui é único, como que eu consigo agregar aqui? É isso aí. Excelente dica. Legal. Show de bola. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é com relação a que momento da tua trajetória você percebeu que não era mais só a técnica que ia fazer você crescer, ia te diferenciar, e sim a forma como se posicionava, decidia e estruturava como profissional. Cara, eu acho que assim, houveram alguns momentos na minha vida profissional. Primeiro essa fazenda que eu falei, né, que tive muitos problemas assim gerenciais, e aí começou a me sugar muito, que eu pedi para sair. Aí a segunda fazenda que eu fui trabalhar como veterinário, era basicamente veterinário o trabalho que eu realizava. Passei algum tempo lá também, depois o patrão assim, não tinha um jeito de dar um bom dia às vezes para você, sabe? E aí pedi para sair dela também, ou realmente não. Tinha um dia que eu ficava tão cansado que eu drenava. Não tinha vontade de subir para trabalhar. Eu gostava da minha equipe e gostava dos animais. Só que por sugar, eu já estava perdendo a vontade. Aí eu vi que não era mais o momento para eu ficar. Aí eu pedi para sair e aí passei um tempo como autônomo. Cerca de 5 meses como autônomo. Mas acho que o momento em que eu percebi essa virada de chave, né, foi quando eu tive a minha segunda experiência gerencial. Eu fui gerenciar outra propriedade também. E aí eu com um olhar um pouco mais experiente, né, já tinha um pouco mais de tempo de formado, já tinha passado por uma fazenda, eu sabia como era. Já tinha passado por outra fazenda, mas como veterinário, sem a parte tanto gerencial. Mas eu já sabia um pouco como eram as pessoas, o que precisava ser feito, enfim. Mas sempre essa comunicação com o dono, às vezes, pode prejudicar um pouco, né? Eu digo, quando não pensam a mesma coisa, quando quer bater muito na equipe, e aí isso me dói, sabe? Eu digo isso para todo mundo. Quando quer bater muito na equipe, quer que o gerente bata também, me dói e não dá para mim. Então, realmente não tem como. Mas eu vi, foi aí que eu percebi, sabe? Como se aproximar das pessoas e da equipe, e das equipes, né? Como a gente trabalha em vários lugares, você se aproximar das pessoas dessa forma, como facilita o trabalho por
as pessoas gostarem de te levar as coisas, as informações. Uhum. Muitas vezes você não precisa perguntar, a pessoa já vem de mão beijada com isso Sim. aqui. E aí, muitas vezes, você já resolve o problema dela ali. Uhum. Né? Então, é isso. Se eu puder dar um conselho para quem é veterinário, esqueça os animais e olhe para as pessoas. Uhum. Porque você vai resolver o problema do veterinário, ou o problema do animal, mas o problema da fazenda vai continuar. É né? verdade. Então, assim, você não seja egoísta ao ponto de querer sempre estar na fazenda porque tem muitos problemas. Queira resolver o problema da propriedade. Acho que é para isso que a gente é chamado. Então, a gente tem que resolver o problema. Né? Não sei, assim, mas tem gente que gosta de estar indo para resolver o problema pontual, né? E o problema macro não está indo. Mas apaga fogo. E aí eu não sou muito fã. Assim. Se chamar, eles vão chamar de novo. Eles vão chamar porque você viu que você resolveu o problema, eles viram que você resolveu o problema, e aí você fica fixo. Uhum. As pessoas querem ter você lá. Que não é esse dia eu tava, não, eu quero que você venha aqui, nem que seja pra gente conversar. Se não tiver nada pra você fazer, a gente senta e conversa aqui. Bacana. E aí eu acho que acho que é isso daí que você tem que tentar propor, sabe? Então, é basicamente isso. Bacana. Essa é a percepção de realmente as pessoas enxergarem você como alguém que está agregando ali. Isso é o seu realmente consultor que está ajudando, trocando ideia, não indo lá só para fazer algo pontual, né? Você faz seu trabalho e vai embora, né? Muitas vezes. É isso aí. Bacana. Bom demais, Iagão. Filipão? Iagão, quer comentar mais alguma coisa, Iago? Cara, tá em casa, cara. Não, só... Eu queria uma mensagem final para a gente fechar, algo que você acredita que você falaria para o produtor de leite, aonde ele estivesse, se fosse lá no Ceará, se fosse aqui no Paraná, com relação ao que você acredita, com o que você já vivenciou, o que você falaria para esses produtores? Depois eu tenho mais uma pergunta para fechar. Sim. Cara, assim, eu sou muito, vamos dizer, eu sou fã mesmo dos produtores de leite, sabe? O que o leite significa, o alimento que ele é, e o tanto que impacta, o tanto que gera emprego, o tanto que traz renda, né? Tanto para os estados grandes produtores, e eu vejo também a realidade dos pequenos produtores. Tem gente que sustenta, assim, todo mundo basicamente, né? Mas como é o trabalho do pequeno produtor para sustentar a família, né? É o cara ali que tem 10 vaquinhas e ele tira o leite, dá ração, e aí eu vejo como assim, o trabalho é árduo, mas é muito digno e satisfatório. E o que eu tenho para falar é aguentar as pontas que a gente vai melhorar aí, Deus quiser. Boa. E que a atividade de gerar alimento é muito nobre, né? É muito nobre. A gente sustenta não só a família, a gente sustenta o mundo, né? A gente sustenta o país, a gente sustenta o mundo. Em alimento e em financeiro mesmo, né? De gerar renda, movimentar a economia. Então, parabenizar pela escolha de produzir um alimento tão nobre, né? Como o leite. Uma responsabilidade tão grande, né? Tão grande, Então, eu vejo muito de perto, sabe, a luta das pessoas com isso. Sei que não é fácil, sei que é difícil e é todo dia. É uma atividade assim que eu falo às vezes para a pessoa, é chatinho, é cansativo, sabe? Porque é todo dia e pontualmente. Você tem que chegar naquele dia, você tem que naquele horário tirar o leite, né? A vaca vai estar esperando, ela tem que comer na mesma hora. Então, assim, eu sei que é cansativo, sei que é chatinho, mas é extremamente nobre. E para quem trabalha com isso, dificilmente ele deixa de trabalhar, porque é tão gratificante, né? Então, é uma atividade gratificante que ela é extremamente nobre por gerar um alimento tão rico e por gerar economia, renda, emprego, né? Então, movimenta muito o país. Verdade. Muito bom. E aí eu queria perguntar para o Iago, o que ele falaria para o Iago criança lá? Porque, você tá com 28, você comentou? 26. Envelheceu em 2 anos. 2 anos. Poxa, tiozão, né? O que você falaria, cara? Que, putz, às vezes a gente tem alguns momentos, principalmente no começo ali, de repente nos 15 anos, 16, tá meio sem saber o que vai virar, né? O que você falaria para esse Iago aí?
Como eu já comentei, né, Luiz, eu acredito que, assim, isento de qualquer grandiosidade, vamos dizer assim. Hoje em dia eu sou maior do que eu pensei que eu seria, né? Eu nunca sonhei estar aqui, por exemplo. Que eu nunca sonhei que eu pudesse estar aqui, na verdade. Então, ho- hoje eu não teria essa perspectiva assim, que eu chegaria, né, onde eu estou agora, mas o que eu falaria é que não faça nada diferente. Legal. Trilha. O que tu tá trilhando é o que vai te dignificar. Uhum. Então, acho que era o que eu falaria. Persiste, não é fácil, é difícil, mas faz exatamente o que tu tá fazendo. Se dedica e vai atrás. Então, eu acho que se eu tivesse essa oportunidade de falar, seria isso. Muito bom. Show. Obrigado, Iago. Valeu. Bom demais, a gente agradece muito a tua presença, a tua vinda aqui para o Paraná. Uhum. Está sendo uma honra receber ele aqui e vocês poderem se encontrar de novo aí pessoalmente. Sim. Né? E agora, final de semana, vai ter uma jornada aí de Aí aprendizado. Parabéns pela tua atuação, Mexeu pela tua duas. busca no aprendizado contínuo. Uhum. E sempre é muito bem-vindo aí na nossa casa. Uhum. Tá somando muito dentro do Vetor Isso que eu para ia toda a comentar. galera. Todo mundo elogia muito, fala muito, você se tornou uma referência. Todo mundo que a gente conversa sabe o quanto que a gente cita os teus cases, os teus exemplos. Daqui legal. uns dias vai ter um vídeo aí teu falando sobre teus cases. E a gente tá muito satisfeito com a tua entrega, sabe? Sim. Com o que você tá, o tanto que você está se empenhando para chegar no resultado que você colocou, na meta que você colocou. Hoje, só complementando, né, e falando um pouco do projeto, a gente falou muito sobre, né, sobre em geral, né, mas a gente não falou sobre o projeto e como aqui puxa, é um gancho, né, vamos dizer, o caudal é um gancho do vetor, vamos dizer, Sim. né, puxa o vetor. O projeto foi um diferencial muito grande. E eu, falando com o Roger na entrevista, não sei se vocês já assistiram, mas a frase que o Luiz falou, ele usou para a família dele, com a esposa dele, e ele colocou para mim no momento, acho que foi oportuno. Põe o teu pé que Deus dá o chão. E aí foi exatamente o que eu fiz. Falei, cara, o Luiz, ele jamais vai falar alguma coisa assim que realmente não possa colocar para evoluir, né? E aí foi muito que eu me entreguei, sabe? Tô com medo, tô inseguro, mas eu vou. E aí vamos ver como é que vai ser. E aí, cara, assim, falando um pouco em números, né? Quando a gente começou, eu estava atendendo 29, 30 propriedades, né? Com um perfil um pouco diferente. Hoje em dia eu já atuo, não estou colocando todas, porque tem delas que é da minha amiga, por exemplo, mas eu vou lá, faço sanitário, faço cirurgia e tal. Tem delas que eu não coloco na minha lista como atendendo. Na conta. Como atendendo, né? Como o Iago atende essa propriedade. Mas eu atendo hoje cerca de 42 propriedades. Olha só, cara. E aí foi muito através disso, né? Acredito muito do sinergismo que o projeto traz, né? E, assim, o que te desenvolve, o que te faz melhorar como pessoa, né? E parece que, assim, como eu falei também na entrevista, o que aconteceu nos últimos cerca de 4 meses, que é o projeto, acredito que em 2 anos não tinha acontecido de formado, e dificilmente vai acontecer para outra pessoa em 2 anos também, ou em 10 anos, Sim. ou em 5, 10 anos. Verdade. Então, cara, o que alavanca, assim, de profissionalismo é uma coisa surreal, sabe? Parece que você está vivendo em outra vida, realmente. Assim, é impactante, é uma coisa que impacta. Então, o projeto, ele é um diferencial e não é só profissional, é de vida mesmo, sabe? Ele te ensina a ser uma pessoa melhor, se portar melhor como um profissional. Ele não te ensina só... ensina muito técnico também, como, por exemplo, eu vim fazer uma parte técnica, Sim. né, através do projeto, mas como você chegar, como... Até seu bom dia se torna diferente. Você já chega no lugar com perspectiva, botar as coisas para frente. Uma né? energia diferente. E aí... e de você estar perto assim de pessoas que te jogam para cima, que te propulsionam, sempre uso essa palavra, propulsão realmente, jogar para cima, né? E aí é um diferencial muito grande. E parece que quanto mais você faz isso, mais atrai. Então é uma coisa assim que só tem sinergismo, né? Então acredito que é uma coisa de mudança de vida mesmo.
Muito bom. Isso é muito bom. Isso acontece para quem tem vontade. E você contando essa história ficou muito fácil de entender por que você está tendo esses resultados. A gente está aqui para trazer as ferramentas, para acompanhar, para estar junto, mas só acontece quando a outra parte ela está disposta e tem sede. E isso, desde o primeiro dia que você pisou na fazenda, eu já vi que você tinha sede. É por isso que as coisas estão acontecendo. Nada é por acaso. Está sendo uma honra trabalhar com Tá sendo muito uau, bom, muito bom. Bom demais. Se fala, você vai lá e executa mesmo, não tem Não, não. não. É o que eu falo, cara, eu tô aqui. Os caras estão. Eu falei isso pra vocês. Os caras estão aqui, eles estão se propondo a ajudar a ensinar a passar as técnicas. O mínimo que eu posso é pegar e executar. Eu sou. É o que eu falo, eu sou meio sistemático nesse sentido. O mínimo que eu posso fazer é pegar e executar. Eles já me deram, eles já aprenderam, eles já me passaram, eles estudam, eles fazem isso. Eles já me deram, ó, isso aqui é o que você tem que fazer. Por que eu não vou fazer? Tá entendendo? Sim. E quando você faz, eu vinha falando isso com o Lucas hoje. Às vezes você não faz 100%, mas você faz. Se você fizer 30%, Já começa a ver. 30%, você já vê um né? resultado, sabe? Que é diferente mesmo. Né? Assim, uma coisa muito boa. E gera muito resultado mesmo. Bom demais. Muito bom. Bom demais. Muito obrigado, Iago. Prazer. Obrigadão, Eu Iago. agradeço, Prazer pessoal. recebê-lo aí na nossa casa. Só tenho a Sempre agradecer bem-vindo. vocês, Luiz, Felipe, Roger, pela receptividade aqui, sabe? Sempre muito boa. E agradecer novamente vocês pela oportunidade, né, de estar aqui. Vamos fazer o curso de transferência de embrião. E mais coisas Vamos aí. pra que a gente cima. vai- Vamos junto. Iagão, e para quem está escutando agora e quer trocar uma ideia com você, mandar uma mensagem, ou alguém da tua região de repente quer começar a trabalhar, fazer um Sim. trabalho mais profissionalizado, Sim. como que faz para te encontrar? Cara, eu já atuo muito. O meu Instagram é basicamente para postar trabalho. Né? Uhum, Então, legal. eu posto muito trabalho no Instagram, muito da minha rotina. Né? E o meu Instagram é Iago Freire. Iago Freire. Com 2 E no final. Uhum. Né? E tem lá também, pode entrar em contato se quiser, tem meu e-mail. É fácil de me achar por lá. Né? Geralmente é o que eu mais indico. Legal. Então, é bem tranquilo de me achar. E eu sou muito solícito também. Quando eu não estou dirigindo, eu respondo as mensagens. Isso é importante, moça. Pessoal, e a gente vai colocar também o Instagram do Iago no link do podcast aí, então fica mais fácil, né? Show de Vamos bola. usar a tecnologia. Vai dar certo. Esse foi Iago Freire. Muito obrigado pela presença. Uma honra ter tido você Valeu, aqui. pessoal. Muito Mas obrigado, legal. cara. Sucesso. Valeu, Luizão. Tudo mais.